Só, Quase cuspiu o café. pois é. Só de eu acordar, só de eu tomar, ó, coloquei um golinho de leite, só de eu tomar um gole no leite do café, eu já engordo mais ou menos uns 10 quilos. Só de olhar, sabe? Só de olhar para os alimentos. Como que você faz, Wender? Como que isso... Rapaz, é muito treino, frango, batata doce, né? Eu ia falar que era genética, né? Mas é o treino, é a musculação, né? Claro, né? Eu tô ocultando essa parte aí, né? Não pode O... revelar todo o segredo, tem que vender curso, né, professor? Boa Pegar ideia. que o professor agora pode ver as minhas expressões enquanto estou atuando agora. Gostei. Eu tô sentindo falta da Adriana Krebs. Lembra que ela falou que hoje a gente ia fazer uma orquestra, depois que ela nos abençoou, né, com a brilha, brilha, estrelinha, com o bongozinho de criança. Enfim, Uhum. e eu lembrei de você anteontem. O governo reduziu a alíquota, 3 alíquotas diferentes relacionadas a videogame. Você viu isso? Vi, A pedido cheguei a ver. do filho 04, que é envolvido aí com o lance dos games. Legal, enfim, pelo menos enfim, o governo parte chiou, né? Falando, não, a gente tem que juntar dinheiro para fazer aquele... Enfim, mas eu acho que a forma de juntar dinheiro... Eu acho que o problema muito da tributação no Brasil é assim, você vende um produto, o governo ele quer ganhar todo o dinheiro possível em cima daquele produto, mas se ele cobrar uma alíquota mais baixa, você compra mais produtos e o governo, no final das contas, pode ganhar mais, mas não de você comprar menos, de ganhar mais. Por exemplo, se o game custar, sei lá, uns jogos, uma mídia, custar 3 vezes menos, ao invés de você comprar um game, você compra 3. E o governo vai lucrar mesmo, meio que a mesma coisa, ou talvez mais. Enfim, eu acho que tá por aí o lance, né? Acho que tá por É aí o tudo lance. frescura deles, né? Exato. Eu acho que resumiu da melhor forma possível. O que eu ia falar, professor, é um jogo da. Quanto mais ou menos tá um jogo da Nintendo agora, depois dessa reforma? Sei lá, chutando por cima. Então, eu não sei. Era uns Eu acho que 300 conto, né? vai reduzir uns 20%. Então, se era, sei lá, se era do R$ 200, vai ser um quarentão mais barato, uns 160 mais ou menos. Mas já tá bom, já, né? Já é um grande incentivo. Nesses 40 dá para comprar uma pizza para você curtir durante o Opa, jogo. aí, ó, já era. Se bem que vai atrapalhar aí a rotina do Macho Man aqui, né? Do Ah, treino. verdade. Mas, tem aquela desculpa, né? Agora que eu tô me exercitando, eu posso, né? Sabe? Eu não vou comer à vontade aqui, já que eu tô me exercitando, eu queimo mais tarde. Perfeito, legal. Bom, hoje eu montei o AVA um pouco diferente, aí a pedido da professora Alessandra, para a gente encaminhar aí esse tema. Vocês participaram das outras palestras durante a semana? Sim. Desde as primeiras. Gostaram? Uhum. Massa. Inclusive, Bom, eu faço parte da organização, sabia dessa? garoto, por isso que gostou. Aí, ó. Vai falar que não gostou, né? Tem É que isso tá aí. bom daí, né? Aí fica bom, hein? Hoje o meu não tem meme, não tem nada. Hoje nós temos a palestra com a Alessandra Galli Aprá, possibilidades de um futuro de desenvolvimento sustentável pós-Covid-19 no Brasil. Que o tema desenvolvimento sustentável no Brasil está tomando corpo, etc, etc, eu não duvido. Aliás, eu vou mostrar algumas coisas aqui relacionadas a isso. Vou aqui traçar uma breve linha para vocês conhecerem os princípios, né, da sustentabilidade no Brasil de maneira geral. O que eu não consigo ver muito é esse pós-Covid-19. Quando que a gente vai chegar nesse momento que é o pós, né? Hoje, na Europa, nos Estados Unidos, já se fala numa segunda onda,
No Irã, por exemplo, se fala numa terceira onda, e possivelmente aqui em janeiro, dezembro, nós já vamos falar também de uma segunda onda. Ao meu ver, esse pós-Covid só vai acontecer depois da vacina mesmo. Não tem. Eu acho que só pelo comportamento das pessoas vai ser muito difícil a gente alcançar, enfim, principalmente pelo comportamento mesmo das pessoas, vai ser difícil a gente alcançar uma saída, né, para esse túnel, mas a gente tem que entender o seguinte, momentos de crise como a Covid-19 são também momentos de, como que eu posso dizer, momentos de oportunidade, momentos onde tendências que já estão em curso se aceleram. Por exemplo, a digitalização da economia é uma tendência que tomou corpo total, né, agora na Covid-19, enquanto outras empresas aí fecharam no vermelho, bateram as portas, a Amazon, por exemplo, começou a contratar mais do que nunca, né? Então, ao meu ver, as crises econômicas, as crises em nível global, elas vão acelerar processos que já estão em curso. E a sustentabilidade, a agenda ambiental é um processo que já está em curso e vai envolver não só o meio ambiente, mas a economia de forma geral e a política. Porque se o nosso país não tiver políticas sustentáveis, não cuidar do seu bioma, o investimento estrangeiro não chega, né? Aliás, com esse negócio todo, né, de queimada, não sei aonde, tal, nossa imagem tá horrível lá fora. E só para você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, em comparação com o ano passado, o investimento estrangeiro reduziu em 40% no Brasil. É muito, né? Para retomar esse investimento, a gente tem que resolver a situação da Covid, de fato, né? Parar, o contágio tem que mitigar, a gente tem que virar Nova Zelândia, algo assim, né? E também nós temos que dar respostas ambientais adequadas. Então, enfim, o William Fortão que está organizando, então nem vou falar muito, mas basicamente vocês têm que se inscrever por esse linkzinho aqui, clicou nele e tal, 10 horas tem a palestra da nossa colega. Eu vou fazer apenas algumas falas para colocar no contexto e para a gente puxar de alguma forma um pouco para a nossa disciplina, planejamento tributário. Os meus incêndios eu mesmo pago, tá ok? Bom, esse aqui é o único meme, nem tinha visto. Cara, não aguenta mesmo, né? Uma aula foi sem querer, enfim, jogando ali gasolina ali no incêndio. Enfim, gente. Bom, quando nós falamos, né, de sustentabilidade, vou cortar para mim aqui, que está muito chato ficar olhando esse slide aqui. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós falamos antes disso das dimensões fundamentais do direito. Algo que eu acho que eu até já conversei com vocês. Basicamente, a gente fala de 5 dimensões diferentes. Uma primeira, ela vai falar o seguinte: uma liberdade negativa em relação ao Estado, ou seja, o Estado se envolver menos na vida das pessoas e deixá-la mais livre. Em que momento surge isso? Da Revolução Francesa, queda da Bastilha. Aqui se fala do direito à vida, do direito à liberdade de expressão, do direito à própria liberdade mesmo, né? Enfim, é o direito que você tem de poder andar por aí sem o governo, por exemplo, se colocar uma arma e arrancar a sua vida porque ele quer, né? Pronto. Porque os reis, eles poderiam fazer isso, né? Imagina na época de rei como que era. Então, eu lá cheio de dinheiro, aí o William, rei, pedia dinheiro para mim, eu emprestava para ele, aí no dia dele me pagar, ele me matava. Pronto. E já liquidava a dívida. Então, não é mais assim, né? Então, aqui se colocou um limite quanto à ação do Estado. Só que, gente, num segundo momento, houve o quê? Arrependimento. Por quê? Porque as empresas começaram a crescer muito e a exploração em relação às pessoas também, né? Aquele negócio de você trabalhar, sei lá, 18 horas por dia, enfim. Então, aqui a segunda dimensão do direito
ela pede a prestação do Estado, né? Ela pede prestação de direitos sociais, culturais e econômicos. Aqui entra, por exemplo, o acesso à saúde, aqui entra o acesso à educação, aqui entra o acesso a esses programas de renda, como, por exemplo, está tendo agora no auxílio emergencial, ok? Essa é uma dimensão, então, da liberdade positiva em relação ao Estado. A terceira dimensão, que aí entra o papel da sustentabilidade, é a dimensão dos direitos transindividuais e difusos. Porque o que acontece? Enfim, é só uma pincelada, né? Não é aula disso, né? Mas vamos pensar. Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Só desgraça, né? Só desgraça. Bomba atômica em Hiroshima, Nagasaki, campo de concentração na Rússia, na Alemanha. Aí, assim, gente, qual foi a dúvida que se estabeleceu depois da Segunda Guerra Mundial? Tipo, cara, será que a gente não vai se matar tudo, né? Será que tem como a gente continuar existindo, né, enquanto espécie? Então, aqui se fala de uma espécie de um direito voltado à prosperidade da humanidade, de garantir aqueles direitos que não são meus, não são do William, não são da turma inteira, mas são nossos, né, de maneira geral. Aqui entra o direito de autodeterminação dos povos, como, por exemplo, aqui no Brasil, do nosso país poder fazer o que ele quiser, sem interferência dos Estados Unidos, da Rússia, da China. Tá difícil, né? Mas esse seria, pelo menos em tese, e também o direito ao meio ambiente. Aqui entra a preservação dos biomas, principalmente dos recursos não renováveis, né? Mesmo os recursos renováveis, eles têm que ter esmero, por assim dizer. Nós temos que deixar uma condição mínima, né? Como é o caso da energia nuclear, por exemplo. Ela foi vendida durante muito tempo como uma energia limpa, mais barata, mais eficiente, mas ela gera lixo nuclear, né? E até a década de 90 podia jogar lixo nuclear no mar. Olha que cocô, gente. Quando você joga lixo nuclear no mar, você espalha radiação para todo lado possível, né? Aliás, essa radiação vai ficar lá durante milhões de anos. Nós vamos morrer e ela vai continuar lá. Enfim, então, boa parte do mal a gente já perpetrou, né? Hoje a gente está correndo atrás do prejuízo, por assim dizer. A Adriana, tava... Gente, aquelas coisas que vocês estavam falando da Adriana, por favor, gente, vamos deixar para um outro momento. Acho que não é legal vocês ficarem falando isso da colega, não, uma colega tão bacana, né, que fez tanto aí pela turma. Acho que, enfim, podem deixar esses comentários maldosos para depois. Bom, assim como é o direito de maneira geral, o direito ambiental, ele também, o meio ambiente, ele também se rege por princípios básicos, né, por alguns princípios. E a gente vai aqui visitar os principais princípios brevemente, e eu vou apontar também as principais características da política nacional voltada ao meio ambiente. O primeiro princípio é o princípio da precaução, né? A primeira vez que se falou desse princípio da precaução foi na Rio 92. Ele é o princípio 15 da declaração Rio 92, e determina o quê? Quando houver ameaça de danos sérios e irreversíveis, a ausência absoluta de certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Hoje a gente está vivendo um momento, por exemplo, onde o aquecimento global, algumas coisas assim, estão sendo colocadas em xeque, né? Será que tem? Será que não tem? Enfim, isso tem servido de desculpa, muitas vezes, para a devastação ou ainda para o governo fazer corpo mole no combate, né, à degradação
do meio ambiente. Mas aqui o princípio é muito claro. Sempre que você mirar uma ameaça e ela for real, você tem que fazer alguma coisa. Como foi o caso, inclusive, da energia nuclear em nível global, né? Houve uma campanha, inclusive, para se reverter, né, o avanço da energia nuclear, porque ela gera lixo nuclear e ela gera uma outra coisa também, a possibilidade de fazer armas nucleares, né? Ninguém está preparado para lidar com um conflito do ponto de vista ambiental, né? Com um conflito nuclear. Esse princípio ele é consagrado na Constituição e também na Lei de Biossegurança. Ele é um princípio que se aplica ao perigo abstrato, não se conhecendo os resultados e consequências, não havendo relatórios ou pesquisas que possam indicar de forma conclusiva a potencialidade do dano. Aqui é o seguinte: então, vamos supor, a gente não sabe quais são as consequências da energia nuclear no longo prazo, da exploração de um determinado minério, etc., etc., mas existem indícios, né? Existem dúvidas. Quando existe dúvida, esse princípio aqui, vocês vão lembrar dessa palavra em latim, ó, indúbio, né? Se você está fazendo lá o poço lá do Ronaldinho, aquele preso lá no Paraguai, se você não sabe exatamente como o meio ambiente vai reagir àquilo, mas existe um indício de que aquilo é perigoso. Então, aqui, ó, bem claro, indúbio, pró-ambiente, né? Na dúvida, se você vai ajudar a pessoa que está destruindo o meio ambiente ou o meio ambiente, na dúvida, é sempre o meio ambiente. Então, basicamente, quando a gente fala de precaução, é se proteger não só dos perigos que a gente conhece, como também outros perigos ambientais que ainda nós não conhecemos, né? Como aqui um exemplo a gente pode dar, como nós fazemos parte do meio ambiente, inclusive, nós podemos dar um exemplo do começo da pandemia de Covid-19 no Brasil. Ainda não havia a certeza de que o vírus era transmitido pelo ar, então ficava aquele negócio, usar máscara, não usar máscara. Em um determinado momento, o governo falou usar máscara, né? Usar máscara para reduzir a possibilidade de contágio e também de transmissão das pessoas que já estão contaminadas com a Covid-19. A lógica aqui segue o princípio da preocupação. Você pode não ter ainda a evidência científica concreta em relação àquele fato, mas, na dúvida, indúbio pró-ambiente. Então, essa é a prerrogativa do princípio da precaução. Sempre que houver alguma dúvida, né, mesmo que ainda não haja corroboração científica dos danos que estão involucrados, o legal, né, o ideal é agir em prol ao meio ambiente. Isso vai estar tanto na Declaração Rio 92, que foi aqui, para quem não sabe, feita no Rio de Janeiro em 1992, tanto também na Constituição de 1988 e também na Lei de Biossegurança, né? Esses 3 diplomas legais tomados em conjunto vão positivar o princípio da preocupação, que, ao meu ver, é um princípio bem interessante. Segundo princípio, o princípio da prevenção. A prevenção deriva de prevenir, ou seja, agir de maneira antecipada. Tratando-se de direito ambiental, é aplicado ao risco conhecido. Então, qual que é a diferença da prevenção para a precaução? Na precaução, eu ainda não conheço o risco. O risco ele é abstrato, o risco ele é hipotético, o risco ele é teórico. Agora, na prevenção, eu já sei que esse risco existe e eu tenho que precaver antes do pior acontecer. Como foi o caso, por exemplo, de Brumadinho e Mariana. Já havia um relatório dizendo que ia dar zika em um determinado dia. Se a Vale fosse seguir o princípio da prevenção, eles deveriam ter agido, investido, né, para consertar
aquelas barragens, né, e transformar aquele modelo de barragem a montante em um modelo mais moderno, mais seguro, né? É isso. Você identifica que vai ter risco, você age antes daquilo acontecer. Como é o caso, por exemplo, dos garimpos ilegais. Existe o risco de ter garimpo ilegal? Existe, professor, né? E qual que é o risco que aqui está involucrado? O uso do mercúrio, por exemplo, na água, né, para você garimpar. O mercúrio é um metal pesado, contamina os peixes e contamina as pessoas que comem os peixes, né? No caso do mercúrio, a gente está falando de uma substância, por exemplo, que fica 10 anos na corrente sanguínea, que pode causar um monte de mudança no padrão de metilação do DNA do cara, né? Então é algo que você tem que se resguardar. Então, basicamente, prevenir é, sem dúvida alguma, a maneira mais adequada de zelar pelo patrimônio de todos. Como eu falei aqui no começo da aula, a primeira dimensão do direito é para o Estado sair fora. A segunda dimensão do direito é para o Estado voltar para fornecer direito às pessoas em sentido estricto. A terceira dimensão é para o Estado zelar pelo patrimônio que é coletivo, que é de todos, como o ar, a água, o solo, né? Enfim, cuja nossa existência, né, inclusive, está atrelado a isso. Então, aqui diz o seguinte: conhecendo os seus riscos inerentes à atividade desenvolvida, pode-se sabidamente evitar a ocorrência de prejuízo ao meio ambiente, como aqui foi o caso, de novo, de Brumadinho e Mariana. Sabia-se do risco que estava involucrado. Aliás, aqui foi uma decisão econômica. Havia um relatório dizendo, olha, se explodir a barragem, a gente vai gastar tanto, com indenização, etc, etc. Mas se for arrumar a barragem para não explodir, a gente vai gastar um valor muito maior. A Vale resolveu, enfim, a all-in, né? Enfim, resolveram jogar com a vida das pessoas, jogar com o meio ambiente. Vamos ver quem está aqui: Maria Angélica, Priscila, William e Adriana. Esse time aqui é forte, hein, gente? E perderam aqui de ver mais cedo a imagem do William. O William daqui a pouco vai colocar. O William está se preparando para um campeonato de fisiculturismo, ele estava me dizendo. Só faltou colocar o PNG do Louro José, né, ali, agora que eu tô pensando nesse detalhe. Boa, é isso mesmo, é isso mesmo. Enfim, gente, vamos apoiar aí o William agora nessa vida aí de musculador, né, etc, etc. Acho legal, eu apoio, William, esse negócio fitness aí. Eu só não faço, mas eu apoio. Acho bonito quem faz. Bom, já teve spoiler, então. E quem viu, viu, né, professor? Quem viu, viu. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Fez muitas poses, né? Fez aqui com o braço, fez aquela Que assim, mico. tirou a camisa, não sei o que e tal. E eu avaliei, falei, eu acho, tá bom, né? Você tem que melhorar ali e tal, né? Dando esses apontamentos, mas eu acho que... Já cantaram parabéns pra Pri? É aniversário da Priscila? Foi ontem. Não acredito. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu cortar. Aí, ó. Não, agora eu ligo de novo, professor. Vamos cantar. Eu vou pegar o bongô para ajudar. Oi, William. Quanto tempo? Oi. Câmera. Mas eu vou cantar. Não. É engraçado que eu não sei se eu olho para a câmera ou para o professor ali no monitor. Ó, eu vou cortar aqui, ó, para aparecer todos nós aqui. Mas se você vai tocar bongô, a gente também tem que tocar. Então vamos tocar no final. Bom, mas vamos cantar. Tava todo empolgado já. Eu já. Vamos cantar o parabéns, mas eu queria ver a Priscila para cantar o parabéns. Eu acabo me sentindo mal um pouco, sabe? A Priscila, ela estava tomando também os anabolizantes. Ela teve alguns efeitos colaterais, né? Nasceu barba. Ela tá um pouco diferente agora. Talvez a pessoa fique com vergonha depois disso. Né? Né? Tava de bonezinho.
Mas Priscila, a gente aceita você do jeito que você é. A gente não se guia pela aparência nem nada disso. Nem pela barba. Vamos lá, gente. No 3, então. Eu vou tirar o bongô aqui, que vamos deixar para o final a tocada do bongô. 1, Quero ver a 2. sincronia, tá ligado? Da internet. Exato, tem que aqui, ó. 1, 2. 1, 2, 3. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. De novo, gente. Parabéns pra você. Pra você. Nessa data querida. Querida, muitas felicidades. Cidades. Muitos anos de vida. Olha, ganhou um falsete de aniversário, Pri. Olha só. Aê, uma salva de palmas pra Priscila, gente. Aê. O que foi, Adri? Hã? Priscila, tudo de bom para você, que você seja sempre essa pessoa alegre, feliz e que todos os seus sonhos se realizem. Obrigado, professor. A turma te adora. Só o William, que é meio falso, não acredita muito nele, mas a turma... Agora você pode ver, ó, olha nos meus olhos. Look in my eyes. Exato. Parabéns, Priscila. Você merece tudo de bom e do melhor. Eu tinha que achar um jeito de deixar mais alto a câmera. O cabelão grande do Will. Aqui é só os cabeludos, só os heavy. Cabelo. Então de quarentena mesmo, né? Aqui é só quarentena. É que não tá iluminado o suficiente, senão vocês veriam a barbinha também. Ô, garotão. Mas dá pra ver que tá bem comprida mesmo. Você viu, rapaz? Caramba, gostei, gente. Gostei, eu tô meio até desnorteado agora. Gente, no final, eu vou terminar. E hoje vocês têm a palestra, não esqueçam. E no final, ó o que eu tenho pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Vai tocar o parabéns pra você remixado daí no final. Ó. Eu aprendi novos movimentos, hein, gente? Bom, vamos lá. Já não vou me prolongar muito, que é só uma introdução aqui para ajudar o que vocês vão ver lá na palestra. Bom, terceiro princípio, poluidor pagador. Esse também está na declaração Rio 92, e ele sai da teoria econômica, e ele vai entender o seguinte, que basicamente, como o nome diz, aquele que polui, ele deve arcar economicamente com o custo de restauração do meio ambiente. Aliás, ele vai dizer o seguinte, em matéria de proteção ao meio ambiente, esse princípio significa que o utilizador do recurso deve suportar o conjunto de custos destinados a tornar possível a utilização do recurso e os custos advindos da própria utilização. Esse princípio tem por objetivo fazer com que esses custos não sejam suportados nem pelos poderes públicos, nem pelos terceiros, mas pelo utilizador. De outro lado, o princípio não justifica a imposição de taxas que tenham por meio aumentar por efeito o preço do recurso ao ponto de ultrapassar seu custo real após levar em conta as externalidades e as raridades. Então, não havendo uma externalidade ou raridade, como é o caso da represa lá de novo, lá da Vale explodindo, quem vai usufruir, né, quem vai explorar, que deve arcar com os custos econômicos da obra, a fim de tornar útil aquele recurso que ali está involucrado, como é o caso do pré-sal, por exemplo.
no Brasil, boa parte do pré-sal que a gente descobriu, nós não estamos explorando porque ele está no fundo do mar, num lugar difícil de acessar. Aqui a gente precisa arranjar alguém para vir apagar isso, né, da maneira mais sustentável possível. Enfim, e caso haja, evidentemente, externalidade ou raridade, aí esse ente vai ter que assumir a culpa no jogo. Quarto ponto, princípio do usuário pagador. Este princípio ele é um complemento a esse princípio do poluidor pagador, e ele está no artigo 4 da Lei 6.938, outorgada em 1981, e ela diz o seguinte: paga-se por utilizar os recursos ambientais, mesmo que não haja dano, evitando a exploração excessiva do meio ambiente. O usuário dos recursos naturais deve suportar os custos destinados a tornar possível o uso sustentável do meio ambiente. Ou seja, aqui prevê o seguinte: você pode, sei lá, cortar uma árvore, etc., desde que seja dentro do escopo legal, e você tem que arcar com todos os custos relacionados a isso, inclusive os custos tributários, né? E o objetivo aqui de colocar custo a esse tipo de atividade para não haver, como está bem dito aqui, a exploração excessiva do meio ambiente, né? Para o cara não chegar lá, devastar tudo e ir embora como se nada tivesse acontecido. Se bem que acontece, hein, gente? Princípio do protetor recebedor. Vai surgir mais contemporaneamente na Lei 12.305, e basicamente ele vai entender por ser antropocêntrico, o homem não interage de forma predatória com a natureza sem preocupar-se com a sustentabilidade. O objetivo do princípio é evitar que o custo zero dos serviços e recursos naturais acabem por conduzir o sistema de mercado à hiperexploração do meio ambiente, e se esteia na ideia fundamental de que não basta punir as condutas ambientalmente danosas para preservar com eficácia o meio ambiente, sendo mais produtivo recompensar as virtuosas. Aqui está querendo dizer o seguinte: a gente pode fazer lei ambiental para punir os caras, né? Como, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Foi até preso, né? Inclusive, foi preso por outra coisa, né? Mas tinha também BO ambiental. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: que você punir quem está cometendo delito é insuficiente, porque você pode fazer uma outra coisa, que é beneficiar quem está fazendo a coisa certa. Eu vou dar um exemplo. Muitas cidades brasileiras, lá em Buenos Aires, por exemplo, eu vi isso de perto bastante. Existe desconto de IPTU, né, que é a cobrança tributária de imóvel anual, para prédios e residências que tenham jardim e árvore no teto. Sabe aquele prédio, por exemplo, você tem a cobertura, você planta um monte de árvore ali, faz um jardim, o governo vai e te dá um desconto muito significativo no IPTU. A ideia aqui, por exemplo, é aumentar a cobertura vegetal da cidade, mesmo que não tenha lugar para onde. Você faz em cima do prédio, né? E esse aqui é um exemplo, né? Várias práticas sustentáveis, né? Várias práticas relacionadas à sustentabilidade de maneira geral, elas vão receber incentivos fiscais, elas vão receber muitas vezes isenção plena fiscal, nem paga imposto, ou ainda vão ter acesso a outros benefícios, como, por exemplo, crédito público mais barato, ou seja, com juros abaixo do juro de mercado, ok? Então, basicamente, quando a gente fala de meio ambiente, os princípios fundamentais são o da precaução, ou seja, tem um indício que tem um problema, não sei exatamente qual é aquele problema. Na dúvida, você decide em favor do meio ambiente, né? Mesmo que aquele problema não seja ainda totalmente desmistificado pela ciência, eu ajo aqui pela precaução, né? Ou seja, eu me esquivo, né, para não ter problema. A prevenção quando eu já conheço o problema e eu devo agir antes do problema acontecer, como foi as barragens a montantes. A lógica do poluidor pagador vai entender que aquele que polui,
ele deve arcar com o custo da restauração ambiental de maneira geral. A ideia do usuário pagador, ela vai entender que existe a necessidade de se criar uma barreira contra a exploração excessiva do meio ambiente, ou seja, o meio ambiente, ele não, os recursos naturais, né, mesmo os renováveis, eles não podem ser onerados, né, com a vontade do utilizador. E, por fim, a lógica do protetor-recebedor. Essa lógica, ela diz o seguinte, que você punir direito penal, né, é uma coisa, mas que não é tudo, né? Que o interessante é você também recompensar quem está fazendo a coisa certa, fornecendo incentivos fiscais para quem adota práticas sustentáveis e ambientalmente limpas, né? E o exemplo que eu dou, que eu acho muito interessante, é esse do jardim no teto. Enfim, eu queria, se bem que eu moro num prédio nada a ver, mas eu queria que também aqui no meu condomínio os prédios fossem feitos jardins no teto, ia ser emocionante, já me senti nos jardins da Babilônia, suspensos, enfim, mas tem outras coisas, por exemplo, o negócio de composteira, recebe incentivo fiscal, aquele negócio de adotar esqueci o nome daquilo, mas que põe a água da chuva, também recebe incentivos, enfim. E, por fim, só vou falar por cima, em 1981, ainda no governo militar, é promulgada a Lei 6.938, que vai dar a base da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a lei vigente até o presente, e eu vou falar aqui brevemente do artigo 2º, que vai falar dos objetivos e dos princípios fundamentais. O primeiro, ação governamental no equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, ou seja, de todo mundo, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. De acordo com esse axioma, é papel do governo, e ele não pode se negar a isso, preservar da maneira mais ostensiva possível os recursos ambientais, ou seja, não pode deixar degradar, não pode deixar ter queimada, não pode deixar ter garimpo ilegal, não pode deixar ter madeireira ilegal, não pode ter nada disso. E o governo é quem se compromete a salvar o meio ambiente. 2, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Posso usar todos esses 4 recursos? Posso, mas da maneira mais racional possível, ou seja, da maneira que ele me ofereça o maior ganho pelo menor custo, né? Como, por exemplo, a água. Eu posso usar a água para vários fins, mas eu não posso comprometer ela para sempre. Eu não posso jogar lixo radioativo na água, eu não posso jogar mercúrio na água, né? Mas eu posso jogar, sei lá, ração de peixe, por exemplo, para o peixe comer. Ok? Terceiro, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Então, cabe ao governo planejar como os recursos ambientais vão ser usados de maneira estratégica e também fiscalizar. Evidente que, no nosso caso, existe muita dificuldade, né? O Brasil, ele é um país continental, tanto em fronteira molhada, quanto em fronteira terrestre, enfim, e não tem nem contingente de pessoas, e eu acho que nem muito interesse em fiscalizar de verdade as coisas. 4, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Quando nós falamos de áreas representativas, nós estamos falando de biomas que não existem em outros lugares, como, por exemplo, a floresta amazônica, e também essas áreas que se transformam em parques e também reservas indígenas. 5, controle e zoneamento de atividades de potencial ou efetivamente poluidoras. De novo aqui, como é o caso da Vale, né? A Brumadinho e Mariana são efetivamente poluidoras, poluíram para sempre aquele lugar lá, né? Os nossos netos vão ver aquele lugar todo destruído. Cabia ao governo fazer o controlamento
o controle e o zoneamento dessas atividades. Então, de acordo, inclusive, com essa lei, o governo talvez seja corresponsável nisso que aconteceu lá na Vale. 6. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção de recursos ambientais. Aqui a gente fala, por exemplo, de novas técnicas de adubagem, de manipulação genética e também de rastreio do próprio meio ambiente, como por exemplo, o INPE, né, o Instituto de Pesquisas Ambientais, que usa os satélites, né, para ver os focos de queimada, etc, etc. 7. Acompanhamento do estado e da qualidade ambiental. Aí, enfim, né, esse fala por si só. 8. Recuperação de áreas degradadas, ou seja, sempre que houver uma área degradada, como, por exemplo, Brumadinho e Mariana, cabe ao governo promover a regeneração daquele meio ambiente, transformar ele no que ele era antes daquilo tudo acontecer. 9. Proteção das áreas ameaçadas de degradação, como é o caso do Pantanal, como é o caso da Amazônia, né, como é o caso do resto da floresta atlântica, né, que sobrou. E 10, educação ambiental a todos os níveis de ensino, todos os níveis desde lá da escolinha, tá? Inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. Eu, particularmente, nunca tive educação ambiental nem na escola, nem na faculdade, nem em nenhum outro nível. De acordo aqui com esse artigo 2º, né, dessa lei de 1981, o governo está sendo negligente em relação a essa função, que é uma função dele. Gente, eu deixei aqui, a nível de curiosidade, né, como estamos em um período eleitoral, um texto que eu publiquei em 2015 sobre a relação entre a sustentabilidade no mundo e o interesse por campanhas eleitorais, né? Enfim, é um texto que basicamente vai abordar o que é sustentabilidade, né, sobre a ótica da doutrina, quais são, aliás, aqui, eu já tinha feito o doutorado, não tinha feito o pós-doc ainda. Enfim, aqui eu criei uma metodologia. Aqui basicamente vai explanar o começo, né, dessa reivindicação ambiental do ponto de vista histórico, que vai se dar a partir da década de 80, etc, etc, de maneira residual, muito ligada a movimentos sociais, como, por exemplo, o Greenpeace, e hoje, né, se transformou em uma corrente central na ótica de qualquer governo e que não pode ser ignorada, né? Todo governo é obrigado a seguir essa lógica, porque senão sofre, inclusive, sanções internacionais, como é o caso dos outros países que vêm batendo aí fortemente no Brasil, porque nós não cumprimos, né, a nossa legislação ambiental, né? Mas segundo a presidência da República, nossa lei é muito boa e ela é cumprida à risca, né? Enfim, como diria a minha avó, já falecida, tem um teto aqui, mas Deus está vendo absolutamente tudo. Então, em suma, gente, isso aqui era basicamente uma introduçãozinha aqui, né, aí vocês vão ver a palestra, já vai entrar em continuidade. Eu vou ler a questão de frequência que eu fiz. Essa questão de frequência, vocês só podem responder depois que virem a palestra da colega, tá legal? É uma questão, essa é a primeira questão dissertativa que eu já deixei aqui Então, hoje vocês vão ver a palestra da Alessandra Galli Aprá, que vai falar sobre possibilidades de um futuro de desenvolvimento sustentável pós-Covid-19 no Brasil. Como eu disse no começo, a Covid, assim como as guerras, como qualquer tipo de crise, vai acelerar processos sociais que já estão em curso. A sustentabilidade era um processo social que já estava em curso, então, enfim, eu não sei exatamente qual é o teor da fala da colega, mas, ao meu ver, né, eu acho que a colega também vai concordar, a sustentabilidade tende a se ampliar, principalmente no período pós-Covid. É muito longe esse universo, né, do que a gente vai chamar de pós-Covid,
Mas o que se espera? A partir do momento que a gente estabelecer, por exemplo, uma campanha de vacinação em massa, que as atividades econômicas tomem um curso muito grande no Brasil, né? E haja uma recuperação muito significativa do PIB e também do investimento estrangeiro. E essa recuperação do investimento estrangeiro vai passar muito fortemente pelas respostas ambientais que tanto as empresas, mas sobretudo o nosso governo vai dar, né? Como eu disse, nós perdemos 40% do investimento estrangeiro. E, em parte, é por conta da resposta medíocre que o governo deu em relação ao combate à Covid-19 no Brasil e também pelo fiasco ambiental que está se evidenciando, né? Isso pegou muito mal, né? Na Europa, pegou muito mal junto às instituições financeiras multilaterais, né? Então, ao meu ver, aqui nós não falamos apenas de possibilidade, nós falamos talvez de necessidade de um desenvolvimento sustentável, porque senão o investidor ele pega a grana dele e leva para outro lugar, né? E nós precisamos recuperar os investimentos. Então, dito tudo isso, gente, vou ler a nossa atividade de frequência e que vocês farão apenas depois de ver a palestra da respectiva colega. Aqui, ó, vamos lá. Então, a questão ambiental no Brasil passa a ganhar maior inteligibilidade nas últimas décadas. E ficou show de bola esse cartaz, hein? Foi você que fez, William? O William foi o que estava na organização. Não, esse não. Um coraçãozinho aqui de broche sustentado. Esse achei legal. Tem uma árvore aqui no meu condomínio que dá uma folha muito parecida com esse coração aqui. Nesse sentido, descreva a seguir o que você achou mais interessante sobre a palestra de hoje. Vão ter que escrever. Então, aqui, assistam a palestra e depois escrevam aqui, sei lá. Eu achei estratégia do homem. Legal, eu curti os memes, não teve bom gol, isso foi ruim. Enfim, vocês escrevam, né, o que for mais bacana. Não precisa ser grande coisa, né? Um parágrafo, né, que você resume ali brevemente o que você viu, já vou curtir e já vai ganhar a respectiva nota e também a presença. É isso, minha gente. Professor, eu esqueci de mostrar outra coisa ainda. Quero ver então. Esse é o momento. Agora eu tenho os efeitos sonoros aqui, professor. Eu também. Mas se liga, ó, o seu bongô faz esse som. Caramba! Que olha só. Moleque. Tá bom mesmo, hein? Não, olha lá, mais um. Caramba, é um melhor que o outro. Ratinho! Salva de palmas. No aniversário da Priscila, é muito bem-vindo esses efeitos sonoros. Vamos lá, eu pergunto e você solta o efeito sonoro. Qual é o programa, William, que você acha que mais combina com a Priscila? Que é isso, meu filho? Calma. Em uma frase, William, como você define a Priscila? Deixa eu ver. Foi que eu improvisei. Gostei. O que você espera da Priscila esse ano? Vixe. Eu vou pegar mais aí, né? Legal, gostei. Gostou da homenagem, Priscila? Essa turma ama você. Achei super criativo. Legal, né? Legal. Gente, então para finalizar, vamos fazer o nosso bang ou não? Eu esqueci da latinha. Tem que me preparar melhor, professor. Olha, ele tava todo animado. Deixa eu pegar o Parabéns pra Priscila.
Ó, Muito o quê? muitas felicidades. Muitos anos de vida. De novo. Parabéns Parabéns Pra pra você você. nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Com você, Adriano. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos Anos de de vida. vida. Olha. Deixa eu segurar melhor aqui ele aqui. Peraí. Eu vou arranjar uma almofada. Ó, agora vai ficar bom. Vamos lá, de novo. Última vez. A música é Parabéns a você, Priscila. 1, 2, 3, 4. Parabéns pra você Priscila. nessa data Querida. Felicidades. Solta a voz, William. Vai lá, William. Muitos anos de vida. O legal é que a Adri parou, pausou o frame ali do bongo e ela tá sorrindo. Tá muito bom isso. A Priscila faz anos, o azar é só dela. Cada ano que passa, ela fica mais velha. Obrigado, Aí, gente. perfeito. Parabéns, Parabéns, Priscila. Priscila. Parabéns. Melhor parabéns que eu já recebi. Parabéns, Priscila. Parabéns. É isso Nossa, aí. até suou. Porra, essa, impressionante Ele mesmo. ele se empolgou, tocou 2, 3 vezes aí o parabéns. Vamos mais uma, gente. Com quem será? Sério, eu achei que ia aparecer Achei que ia aparecer muito a sua esposa ali na webcam. Não, eu fechei aqui, ela tá fora hoje aqui. Não, senão já vem criança, cachorro, gato. Aqui é difícil. Gente, eu vou ficando por aqui. Já sabe, né? Para responder atividade de presença, tem que ver a palestra, ok? A palestra da nossa colega. Foi você quem convidou ela, William? Você falou que ajudou a organizar. Quem convidou? Foi a professora Alessandra mesmo? Eu acho que foi a professora Alessandra e o professor Bruno. Legal. Então vai ter aí, enfim, a colega tem, já, só pelo time que convidou, tem proceder. Então, Alessandra Gali Aprá, daqui meia horinha. Então, deem uma tocadinha de bongô, tomem aquela aguinha, conversem com a Priscila, né? Porque hoje é a festa da Priscila. E, enfim, daqui a pouco a palestra, eu creio que vai mais ou menos até umas 11 horas. Depois vocês respondem lá na atividade de frequência. Valeu, gente? Fechou. Valeu, professor. Tamo junto ou não? Valeu. Fechou. Aí, agora tamo juntíssimo.
Olha, ela toca bem. Legal que dá umas congeladas ali, né? Ela fica ali só no Não, robôzinho ali. pausou num frame muito bonito aqui. Legal. Gente, um beijão do gordo para todo mundo, principalmente para Priscila. Valeu, Priscila. Feliz aniversário. Obrigada. Enfim, espero que você seja sempre feliz, mesmo evidentemente, Se né? barbeie. Eu acho que faz parte, se bem que a individualidade da pessoa, né, gente? Eu tive uma professora no ensino médio, professora de filosofia, que tinha um bigode maior do que o da Priscila. Era um negócio comprido, assim, né? Era um cavanhaque, enfim, mas ela não deixava de ser uma ótima pessoa, né? Por causa disso. Gente, fiquem todos na paz, fiquem todos bem e até semana que vem. Valeu? Paz. Tamo junto. Paz. Peace and Valeu, love, né? pessoal. Valeu, gente. Tamo junto.